Amadas irmãs, irmãos, podemos nos sentar. Um universitário, depois de um longo sacrifício de estudos, no dia do seu colamento, ele faz um juramento solene. Quase do mesmo modo, quando nós terminamos o ano litúrgico, depois de ler todo o Evangelho, nesse ano, segundo Mateus, celebramos a festa de Cristo Rei. Nesse dia, nós reafirmamos que o Senhor é o Rei do nosso coração. Sabemos que Jesus rejeitou o título de rei quando esse tinha um significado político, mas diante de Pilatos, ele assumiu um reino que não é desse mundo. Meu reino não é deste mundo, disse. E também disse a Pilatos: tu o dizes, eu sou rei. No Evangelho de Mateus, por 22 vezes, Jesus fala no reino dos céus. As primeiras palavras de nosso Senhor no Santo Evangelho foi: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus, na sua imensa sabedoria, não definiu o que seria o reino, mas em formas de parábolas revelou. O reino é semelhante ao homem que semeou, é semelhante ao grão de mostarda, é semelhante ao fermento, como um tesouro escondido no campo, porque este reino se inicia pequeno e cresce. É importante lembrar a diferença entre o reino e reinado. O reino se refere aos céus. O reinado é onde nós deixamos Deus. O Catecismo da Igreja Católica, ao explicar o Pai Nosso, diz que o céu se refere ao nosso coração. Contudo, o reinado de Deus não é em qualquer coração. Existe um modo desse coração ser para que Deus possa reinar nele. Como ele nos disse no Sermão da Montanha: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E também disse: é mais fácil um camelo entrar por um buraco da agulha que um rico entrar no reino dos céus. O coração onde Jesus reina, também o Mestre nos ensinou por parábolas. O reino dos céus é semelhante a um vendedor de pérolas, é semelhante a uma rede de pesca, é semelhante a um chefe de família, é semelhante a um rei que fez um banquete. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Essas parábolas nos falam de um esvaziamento. O reino do céu, no nosso coração, é como uma criança. E a criança é aquela que nada tem, com nada se preocupa, porque tem o seu Pai que tudo lhe dá. É o que o Senhor nos fala também: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. O coração onde Deus reina é o coração onde não há orgulho, onde não há vaidade, onde não há nossa opinião, somente a opinião de Deus. O pobre é aquele que se preocupa em fazer a vontade de Deus. Os justos são aqueles que fazem o que Deus quer. Afinal, o que é a justiça se não colocar a lei de Deus em prática? E qual é a vontade de Deus? Reconhecê-lo em quem mais sofre. É o que nos ensina o Evangelho de hoje. Imagino que nossos primeiros irmãos na fé, eles não tinham Bíblia, não tinham celular. Para ouvir essa palavra, eles tinham que ir à igreja, se reunir. E São Mateus, inspirado por Deus, foi tão sábio neste Evangelho, que as suas repetições parece que se torna um canto. As repetições de São Mateus constantemente nos lembra como o Senhor está, com fome, com sede, estrangeiro, nu, doente e preso. Claro que essas palavras, elas têm um sentido material, mas talvez hoje nós somos convidados a levar ao sentido espiritual. Jesus tem fome e sede, foi o que ele disse na cruz, e ofereceram-lhe vinagre. Jesus tem fome e sede porque muitas vezes lhe oferecemos o que está estragado, um coração podre, um coração onde Deus não pode habitar, um coração orgulhoso. O nosso Deus é a nossa barriga, como nos fala São Paulo.
porque não fazemos a vontade dele, mas as nossas. Jesus é estrangeiro, porque não encontrou moradia em nossa casa. Jesus de fato não habita em nosso coração. Jesus está nu, porque não damos a dignidade que ele merece, porque não partilhamos. Jesus está doente, porque só tiramos dele. A nossa oração sempre é de petição, sempre pedindo, e nunca somos capazes de ter uma conversa amigável com Deus. A verdadeira oração que cura, que nos liberta, que acalma o nosso coração. Jesus está preso, porque nós não anunciamos. Jesus está preso na nossa Bíblia, no nosso coração, porque não vivemos ele, não mostramos ele com nossos atos. E para o que resta para cada um de nós, quando não colocamos isso em prática, o castigo eterno. Nesse dia então, amados irmãos, ao findarmos a leitura do Evangelho segundo São Mateus, entreguemos o nosso coração, não um coração estragado, mas um coração purificado e renovado. Façamos um juramento diante de Deus, um juramento mais sério do que pagar as nossas contas, do que aquele contrato de compra e venda que você fez da sua casa. Um juramento mais sério do que esse, que o Senhor é o Deus da minha vida, que a minha opinião não importa, que aquilo que eu penso não importa, mas que seja feita a vontade do nosso Deus, dando o reinado do nosso coração a Jesus, para um dia participarmos do seu reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.